Bom dia, amada igreja. Nós estamos hoje, segundo dia da semana, né? Aliás, no terceiro dia da semana, né? O terceiro dia, na terça-feira. O início do ano a gente fica meio confundido, né? Não sei se é o tempo que já passou, não é verdade? Mas aí a gente faz uma confusão danada. Mas glória a Deus. Eu estou iniciando essa gravação pela segunda vez, já errei a primeira, falando coisa que não devia falar. Mas vamos lá, vamos em frente, não é? É muito bom, queridos, a gente está aqui novamente. Hoje nós vamos iniciar uma jornada pelo livro de Lucas, né? Uma jornada pelo livro de Lucas. Lucas era um médico, né? Um médico, ele foi um historiador, não foi um bem historiador. Lucas ele é de origem grega e ele veio pesquisar, é como se fosse um repórter hoje, né? A respeito de Jesus. E ele foi relatando tudo isso e se transformou no livro que fala a respeito de Jesus, né? E nós vamos ver aqui o ministério da graça, através de Jesus Cristo, o ministério da graça. Ali, quando Jesus, no capítulo 4 de Lucas, no versículo 1 de Lucas, capítulo 4, versículo 1, assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja bem, aqui fala que Jesus, após o batismo, ele foi cheio do Espírito Santo. Após o batismo, ele foi cheio do Espírito Santo. Pastor, mas Jesus era Deus, Filho de Deus, ele já tinha o Espírito Santo? Não. Como não? Porque, veja bem, o Senhor, ele tinha que vir na terra como homem, por isso que ele é chamado filho do homem, não filho de Deus. Ele vinha como homem, ele teria que suportar as mesmas provações de Adão lá no Éden, embora a provação de Adão no Éden não foi dessa forma, mas teria que passar pelas provações para ele assumir o ministério dele como homem, não como Deus. Porque como Deus, querido, ele não suportaria andar na terra. Como Deus, não. Porque Deus não suporta o pecado. Importante entender que Deus não condena o homem, não condena pessoas, ele condena o pecado. Mas se o pecado está na pessoa, quem vai ser condenado é a pessoa. Junto com o pecado, a pessoa vai ser condenada. Então ele teria que vir como homem para participar de toda essa situação, viver isso, passar pela tentação, que Adão ali no Éden, ele foi tentado, mas o diabo não estava lá para tentar ele, mas tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma tentação, querido. Tudo que é proibido é uma tentação. Tá? E Adão desejou, tanto ele como ela desejava, comer daquela árvore. E Satanás, a única coisa que ele fez foi usar a própria ferramenta que Adão deu para ele usar. Ele não podia interferir. E ninguém pode interferir na liberdade do homem, nem o próprio Deus. Então ele só usou a arma, o material que Adão entregou na mão dele para usar. E Jesus, ele teria que agora, até então ali no Éden, não existia deserto, não existia terra seca, não existia escassez. Não, ali havia abundância. Tá certo? Agora, quando ele cai, detonou toda a terra. A terra ficou árida, ficou deserta, falta de água. Ele teve que ir com o suor dele comer o pão de cada dia, conseguir o pão de cada dia.
Por causa do pecado, tá certo? O pecado não podia mais habitar ali no Éden, o lugar de santo que Deus fez para ele. Não podia mais. Tanto é que o Senhor coloca um anjo, um querubim, na porta do Éden, fecha a porta do Éden, para guardar o Éden e guardar a árvore da vida, que representa o próprio Cristo, que foi transportado nas regiões celestiais, que no fim dos tempos ela vai descer, como a Nova Jerusalém, toda ataviada, e as folhas dessa árvore servem para a cura das nações. Mas vamos lá, a importância. Aqui, o que ocorre com Jesus? O batismo não era uma prática judia. A prática judia é a circuncisão. É a circuncisão. Ao 8º dia, todos os judeus tinham e têm até hoje, quem não fez maldição por Jesus, a ser circuncidado. E Jesus passou por esse processo. Jesus tinha que ser, primeiramente, quando nascesse criança, ser apresentado no templo. Jesus foi apresentado no templo. Ao 8º dia, Jesus foi circuncidado, como toda criança judia, tá certo? Jesus viveu sua vida de infância como qualquer criança, queridos. Na adolescência, quando for lá para Jerusalém, aí voltar, não ver, quando voltar da pré-adolescência, né? Voltar lá para aí, Jesus estava já pregando o templo, já exercendo o ministério dele, mas ainda não era o chamado dele. Tá certo? Pois bem, a prática da lavagem com água e a aspersão de água e do sangue era sobre os levitas. A prática judia sobre os levitas. E essa prática de emersão, que o batismo no hebraico significa emergir, vinha dos essênios, judeus essênios, que é inclusive ali na gruta de Qumran, nos essênios, onde os essênios habitavam, foi encontrado uma grande parte dos pergaminhos. E os essênios guardavam isso. E tudo comprova, muitos escritores, exegetas, que João viveu entre os essênios. Inclusive João, a prática da alimentação dele, João não comia carne, querido. João se alimentava de insetos, que podia se alimentar, e de mel, e das ervas do campo. João era esse o costume dele, e era o costume dos essênios também. Percebe? Também era uma prática dos essênios. Possivelmente, Jesus também tivesse andado com os essênios. Tá? Tudo indica, e aí nós vamos ver mais para frente exatamente isso e vamos falar disso, tá certo? Agora, é só nesse primeiro versículo do capítulo 4 que eu quero falar com vocês. Aqui, o que acontece? O batismo, ele não é uma imposição. O batismo é uma decisão pessoal. O batismo de criança, pastor, eu fui batizado quando criança, tá? O batismo de criança é exatamente a prática da circuncisão. Não é uma decisão. O batismo é uma decisão pessoal, querido. E aqui, Jesus, já aqui no batismo, ele inaugura o tempo da graça. Já faz uma virada, tá certo? Rompendo com a velha aliança, inaugurando já uma nova aliança. Embora ele vai mostrar isso lá na Santa Ceia, que a gente vai ver também depois, tá certo? Mas já inaugurando um novo tempo. Então, quando eu faço uma decisão de ser batizado, eu estou dizendo, estou rompendo com o mundo, estou rompendo com os costumes do mundo e fazendo uma prática de uma nova decisão, um novo nascimento, onde agora eu vou ser uma nova criatura, lavada pelas águas do batismo, purificada pelas águas do batismo. Está dando para entender que a profundidade que representa o batismo, tem muitos amados irmãos que estão nas igrejas evangélicas, mas não têm esse entendimento do que verdadeiramente representa o batismo. É um rompimento definitivo com a velha aliança, ou com o mundo lá fora. Que o mundo lá fora, querido, o mundo lá fora, eles não querem saber dessa aliança com Deus. Eles não querem saber da comunhão com o Senhor.
Eles não querem. A prática do mundo é agradável a eles. Então, queridos irmãos, eu quero passar para vocês a necessidade da gente realmente andar com Cristo e fazer essa decisão pelo Senhor. Esse rompimento, que o batismo é uma decisão pessoal. Tanto aceitar Jesus, fazer uma entrega para Cristo, decidir por Ele. Quando eu decido por Jesus, estou confessando Jesus como senhorio da minha vida, eu também estou fazendo um rompimento com o mundo, com a prática do mundo. Tá certo? Eu fazendo um rompimento. Eu estou inaugurando uma nova fase na minha vida. E aí eu passo pelo segundo estágio, que é o batismo. É o rompimento definitivo, onde eu vou receber o selo, a garantia de que aí eu sou filho de Deus. Eu já não sou mais criação de Deus, criatura de Deus, mas agora sou filho. Eu rompi, fiz um rompimento com a prática do mundo, com os costumes do mundo, com os ídolos, e faço uma decisão única e exclusiva por Jesus Cristo. Aqui, amados irmãos, amanhã a gente vai continuar no capítulo 4 aqui de Lucas. Tem muita coisa aqui, muita coisa rica para a gente explorar aqui. Tá certo? Não sei se eu vou fazer todo o capítulo 4, até o versículo do capítulo 4, mas se eu vou fazer versículo por versículo, a gente vai narrando. Porque é importante, queridos irmãos, nós termos esse entendimento que verdadeiramente nós somos e representamos para Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Que essa terça-feira seja muito abençoada na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, querido? Um bom dia a todos.